Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organização que impulsiona o Esquerda Diário, e a gente agora está com essa sessão de debates chamado Esquerda em Debate. A gente está abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita que hoje governa o país, mas sem aceitar a conciliação de classes. Por isso, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas, intelectuais e organizações que já estão se posicionando sobre isso. E vocês podem acompanhar diretamente no site. E como parte dessa iniciativa, que também é impulsionada pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas com convidadas e convidados que vão poder expor o seu próprio ponto de vista em debate também com a visão editorial do Esquerda Diário. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todas e todos a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo para a gente continuar mantendo iniciativas como essa. E, bom, hoje a gente está aqui com Cláudia Gomes, que é professora da Universidade Federal da Paraíba. Muito bem-vinda ao nosso programa, Cláudia. Obrigada também por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Diana. Eu que agradeço o convite, né? E, enfim, a oportunidade de a gente estar mais uma vez aqui, né? Travando um diálogo, um debate, e fico muito, enfim, muito lisonjeada pela confiança né, pela oportunidade de poder estar dialogando com, enfim, um conjunto, né, de companheiros que vêm aí se posicionando na conjuntura, né, e uma conjuntura tão adversa. Eu espero que a gente consiga, junto com todos que vão estar nos ouvindo, né, fazer um bom debate. Bom, Cláudia, então, para começar aqui a nossa conversa, eu estive lendo as suas elaborações, né? Você estudou a economia política durante o que você denomina como lulopetismo ou a era Lula, né? De 2003 a 2016, né? Onde justamente você aponta uma série de contradições entre as frações de classe do bloco no poder e o governo Lula. Então, eu queria te perguntar, em primeiro lugar, quais são as principais conclusões desse estudo que você fez? Bem, Diana, de fato, assim, a gente vem desde um período, né, a partir de 2014, fazendo estudos e analisando um pouco a particularidade da crise brasileira, né, dentro da crise mundial, que esse é um pouco o pano de fundo dos nossos estudos, né, tanto a nível da pós-graduação, quanto, né, meus estudos aí, que vinculam a iniciação científica, enfim, dentro daquilo que a gente está tratando na pós-graduação, né, e que envolve uma série de bancas, dissertações, enfim, todo esse trabalho que a gente vem tratando aí. Obviamente, os nossos estudos, não é, eles apontam para análise, né, do que a gente chama de economia política, partindo da perspectiva da crítica da economia política como categorias centrais para pensar aí, não é, dentro dessa tradição teórica que a gente está vinculada, e entender, né, do ponto de vista da conjuntura, fazer uma análise da conjuntura, mas analisando, né, a própria questão dessa relação da conjuntura com a estrutura, não é? Ou seja, pensando isso dentro da particularidade do capitalismo brasileiro, dentro do capitalismo mundial, nessa quadra histórica. E a gente chega a algumas conclusões, né, definindo, né, particularmente a era Lula, né, como um período que marca os 2 mandatos de Lula e Dilma, né, então seria essa síntese do que seria esses 2 mandatos. E o lulopetismo é um conceito, né, que eu utilizo partindo dos estudos de uma dissertação bem interessante, eu queria dar os créditos aqui, eu acho que é importante, né, de um dos nossos
alunos, né, na pós-graduação, que é a dissertação de Luiz Fernando, em que ele tratou a questão, Luiz Fernando Ribeiro da Luz, a hegemonia neoliberal e lulista, né, nesse período. E a gente pensa, né, o lulopetismo, na verdade, como a forma em que, dessa relação atávica, né, que talvez, digamos, que o lulismo travou com os setores da classe trabalhadora que deram sustentação, né, a esses mandatos, a seus governos, né, e como se relacionaram e se posicionaram politicamente, né, durante a era Lula. Então, nesse sentido, o lulopetismo seria o modo operandi, né, da forma política e da forma como o lulismo estabeleceu com esses setores. Aqui, os setores que deram sustentação, basicamente, aqueles setores como a CUT, o MST, não é, a UNE, a CNBB, então, e vários outros coletivos, né. Então, que a gente chega a pensar, né, nesse sentido que o lulopetismo, essa relação desses setores estabelece uma relação com o Lula, particularmente, né, ainda com... ela é muito marcada pela figura do Lula, das lutas históricas dos anos 70, 80, né, e abrange, talvez, esse grande campo de consenso que essa figura do Lula estabeleceu, né, com essas direções políticas, não é? Então, a gente vai qualificar o lulopetismo nesse sentido, né, de um campo específico de consenso ativo que foi estabelecido, né, na conciliação com esses setores da classe trabalhadora, setores organizados, movimentos sociais, né, movimento sindical, na era Lula, digamos assim. E a gente diz que, então, é a forma mais acabada de subordinação desses setores, ou seja, a subordinação da classe organizada, não é? Porque, ao se organizar, parece, né, ao se subordinar, parece que não está subordinado, né? É como se não estivesse. Então, o lulopetismo seria esse modo como foi operado, né, nessa relação com as classes e os movimentos sindicais, o movimento sindical e a classe, de maneira geral, a classe trabalhadora organizada, né? O lulismo, então, seria o padrão de hegemonia burguesa construída na era Lula, né? Aí o lulismo seria a relação, né, dessa hegemonia com os setores da pequena burguesia e das frações de classe que deram sustentação a esse governo, né? Então, a gente está dizendo que a era Lula é isso, né, esse longo período. O lulopetismo seria essa relação com as organizações da classe trabalhadora, e o lulismo, esse padrão de hegemonia burguesa que se estabeleceu também com frações de classe da burguesia, né? E se o conceito de lulopetismo, né, que nos referimos, ele for válido, Diana, talvez isso nos permita responder uma pergunta, né, que é uma pergunta fundamental. O que deu errado nas iniciativas, né, de política econômica da era Lula? Né? O que levou esse ensaio, que alguns autores vão chamar neodesenvolvimentista, social-liberalista, né, fracassar antes das reformas estruturais promovidas pelo ajuste permanente do capital em crise, sob o modelo de regulação neoliberal, né, da década anterior, né? Ou seja, por que o caráter progressista dessa experiência lulista não sucumbiu à debacle, né, capitalista da crise financeira de 2008? Então, são perguntas que eu acho que permanecem abertas, né, como processos sociais, e, de certo modo, a conjuntura atual parece reafirmar que esse fenômeno do lulismo, Diana, não foi um fenômeno passageiro, né? E eu acho que isso nos permite analisar, do ponto de vista da perspectiva da crítica da economia política, esse elemento, né, de que a conjuntura articulada a uma análise de totalidade da realidade nos permite, talvez, inferir isso, né? Porque me parece que a conjuntura 2022, não é? Que a gente vai discutir um pouquinho, faz com que o lulismo permaneça aberto e válido, não é? Não só do ponto de vista sociológico, para continuar entendendo do ponto de vista sociológico esse momento da vida nacional, não é? Da particularidade do Estado brasileiro e das relações, e sobretudo da luta de classes no Brasil, né?
mas para pensar, de fato, esse momento na atual conjuntura de luta de classes, né, do Brasil. E a gente vai, eu talvez retomo isso mais à frente, tá? Então, o que é que a gente, nesse sentido, o que é que a gente, enquanto síntese desse momento da vida política, né, da grande conjuntura, dessa larga conjuntura brasileira, né, nos aponta? De que a crise, de fato, assumiu proporções inimagináveis, né, em termos de luta de classes no Brasil e na América Latina, porque a gente está tratando isso também, né, desde o ponto de vista da formação do capitalismo independente, do capitalismo, né, brasileiro e latino-americano, e não resta dúvidas, eu acho, de que esses projetos que disputaram a arena política, né, junto com frações de classe, nos últimos anos, que foi o projeto, né, do ajuste fundomonetarista, que a gente chama ajuste neoliberal, né, e o democrático popular, que no Brasil está representado que foi representado pelo PT, está representado pelo PT, né, em certa medida se uniram por meio de duvidosas alianças, né, eu acho que a conciliação de classes é nesse sentido, e o lulopetismo acho que expressa isso, né, alianças duvidosas de fração de classe no bloco de poder e governos progressistas que, de certo modo, interditaram, não é, eu acho que a possibilidade que havia de estratégia, né, do ponto de vista da luta de classe, de uma estratégia anti-imperialista no Brasil, né, que eu acho que a gente também pode discutir, né, mais adiante, né, o que reflete, claro, obviamente, processos sociais abertos, né, e que eu acho que nos coloca a necessidade, né, talvez de pensar, né, sobretudo a conjuntura, essa aliança Lula-Alckmin nos coloca a conjuntura de repensar isso, até porque a crítica não foi realizada por dentro dessas instituições, ou seja, o lulopetismo não fez sua crítica, nem as organizações que continuam dando sustentabilidade a esse projeto, né, nem o próprio PT e, obviamente, o Lula, né, e, enfim, posso dizer, né, que numa análise né, mais geral, não é uma tarefa fácil definir programaticamente o que for o lulismo, né, o que pode vir a ser o lulismo, mas é um esforço de compreensão aí, de entender a realidade, né, em termos de totalidade, não é? E que, obviamente, houve aí uma série de estudos, né, que foram feitos, análises que foram feitas durante esse período, e que a gente tenta capturar, né, tenta analisar, para pensar, sobretudo, o papel do Estado brasileiro e compreender, na verdade, o modelo de desenvolvimento que esteve presente na agenda política do país nesse período designado como Era Lula, tá? Então, o fenômeno do lulismo, na verdade, no nosso entendimento, aí é uma hipótese de trabalho, né, que eu estou desenvolvendo, apesar das diferentes glosas críticas, da heteróclita tradição marxista que tratou esse tema, são vários autores dentro da tradição, né, e que estão bastante publicadas durante um longo período, não são obras importantes de vários autores, né, e dentro dessas obras, nesse campo temático, três digamos assim, três grandes referências, né, a gente pode ressaltar como metassíntese do que foi o lulismo, né, no nosso entendimento, a síntese que eu faço de toda essa literatura e de todo esse momento, é de que o lulismo resulta, né, da contradição entre a formação do capitalismo independente e periférico, que se inicia, né, com a autocracia burguesa em 64, as demandas civilizatórias de 88, né, com a nova república, e aí a gente entra na discussão da transição, da forma, né, da democracia restrita, que eu acho que a gente pode apontar e tratar um pouquinho, e o que a gente está chamando de ajuste permanente, que é o ajuste que vai ser iniciado, né, a partir dos 70, e que chega no Brasil num dado momento muito específico, na crise brasileira, né, que vão, obviamente, contradições que vão se cristalizar por meio do Estado e das relações com as frações de classe no poder, através desse padrão de hegemonia burguesa instaurada na era Lula, que qualificamos de lulopetismo. Continuamos aí, né, enfim,
a debater essas questões. Essa síntese inicial, né, do que a gente tem aí em termos de elaboração, né? Sim. Não, muito bom. Era justamente pensar um pouco esses conceitos que você apresenta, né, nesse estudo, que eu acho que é bastante rico, né, justamente porque, ainda mais nessa conjuntura, né, com várias pessoas que eu tenho conversado, né, tanto aqui no programa como fora dele, essa necessidade de entender um pouco mais até o final, né, o próprio PT, a conformação do PT, né, isso indo lá no ascenso, né, e toda a trajetória do PT, né, e o período especificamente dos governos, né, Lula e Dilma, é bastante importante para justamente pensar o agora, né, ou seja, esse elemento da conciliação de classes não foi uma coisa que surgiu do nada, né, digamos assim. Então, justamente esse estudo que mostra essa busca, né, essa conquista de hegemonia em frações de classe, de outras classes, né, diretamente, eu acho que é bastante importante, né, para poder pensar o agora. Depois a gente vai poder voltar em várias coisas que você já abordou aí. Agora, justamente para pensar esse elemento, tem um artigo seu que chama Crise, Democracia Restrita e Golpe de 2016, né? Onde você apresenta como conclusão, né? Aí usando diretamente suas palavras, que a contra-revolução preventiva, como característica da formação social brasileira, se impôs com o impeachment de Dilma Rousseff, resultado não só das formas mais avançadas e orgânicas da conciliação de classes, conduzida pelo lulopetismo, mas do agravamento da crise e a urgência de continuidade das reformas neoliberais. O que é possível inferir que o golpe de 2016 abre uma fratura irreparável na transição iniciada no Brasil em 85, 1985. Então, eu queria pedir para você comentar mais sobre essa leitura, que eu acho que tem a ver também com um certo momento de ruptura dessa hegemonia, né, do lulopetismo, né, nesse momento de 2016. E se essa situação não evidencia que a própria transição no Brasil, pactuada com os militares, né, você tinha citado, né, uma transição de democracia restrita, não expressou as contradições a partir da situação que a gente está vivendo, né, nesse momento. Então, acho que também dá para fazer essas conexões todas. Por isso que eu parto do pressuposto de analisar, né, o lulismo dentro dessa larga história da vida, né, do capitalismo brasileiro, e como, né, a crise vai desenvolvendo dentro dessas contradições, porque não dá para explicar 2016, e eu acho que não dá para explicar 2022 sem olhar esse longo processo histórico, né? Esse, na verdade, é um artigo que eu publiquei, acho que o ano passado, né, mas ele está muito no sentido ainda né, de tentar encontrar categorias, né, que possam que nos permita analisar melhor essas contradições, Diana. Eu não aqui não está aberto, né, ou seja, aliás, são questões que estão abertas, né, ao nível da reflexão, né, e que tentam encontrar na realidade, porque, obviamente, não dá para explicar o lulismo só com ideologia, né? Não dá para explicar esse momento só com ideologia. Para nós marxistas, para o marxismo, né, ou dentro de uma perspectiva marxista, ou marxiana, diríamos assim, ideologia tem materialidade concreta na realidade, né? Então, quando eu venho tratando, né, eu acho que resgatar esse momento do que foi, né, o lulismo, que no nosso entendimento, o lulismo é a resposta à grande crise brasileira que se inicia já aí, não é? A grande crise brasileira que está posta desde nos marcos, né, da autocracia, mas que não foi realizada, não é, a partir de 88, né? E a resposta, o lulismo vai ser a resposta, de fato, a essa longa crise brasileira, que não se resolveu nem com o impeachment, 2016, né? E eu suponho, né, que para as frações de classe da burguesia não se resolveram com o Bolsonaro.
né? E aí é uma suposição que a gente leva para pensar a questão mais adiante, talvez para pensar a situação atual, né? Mas talvez é uma hipótese que eu levanto. Por quê? Porque aí dizer que essa longa crise brasileira ela tá marcada, né, por de fato um caráter muito claro do Estado brasileiro, né? E aí eu resgato, vale a pena analisar, né, de fato categorias que são tratadas pelo pensamento florestiano, sobretudo Florestan Fernandes, que a gente tem feito um esforço de leitura, né, para entender, né, porque acho que Florestan Fernandes é a nossa grande referência para pensar a luta de classes e dentro dela a questão da revolução, porque é um autor fundamental, não dá para tratar a luta de classe sem passar pela discussão da revolução, e eu acho que em termos de teoria sociológica, teoria política, a gente não consegue encontrar um autor que talvez nos dê essa chave de leitura, né, de leitura marxista sobre o Brasil e da luta de classes no Brasil, que nos permite resgatar um pouco Florestan. E, obviamente, né, a ideia que Florestan nos traz, né, de revolução preventiva, né, eu acho que é uma ideia muito interessante, porque, de fato, Florestan ele vai colocar, né, ele vai analisar a questão do Estado, né, as frações de classe da burguesia, e esse padrão de hegemonia burguesa que se consolida no Brasil, né, na história da vida brasileira, que começa, né, aí se a gente pega também Caio Prado Júnior, nós vamos ver que começa muito lá na formação do Estado, né, que Florestan vai chamando, né, o caráter neocolonial, todos esses conceitos, né? Então, analisar esse período histórico na ordem política institucional do Brasil, com 88, eu acho que Florestan Fernandes vai chamar já naquele caráter, né, conciliatório e corporativista que foi instituído em 88 pelas forças interessadas, né, na abertura democrática, né? Ou seja, a transição pactuada, a transição pelo alto, que foi de fato um processo conciliatório e que Florestan Fernandes, né, aponta no sentido de que aí a dominação burguesa ela se faz presente, né? Porque a despeito das conquistas democráticas que a Constituição de 88 traz, Florestan ressalta que sequer, né, entre aspas, ele vai dizer, ganha um sentido de reformas estruturais burguesas propriamente ditas, pois resultam sempre de acordos da conciliação. Né? Então, por essa via, prevaleceu a democracia da cooptação, né, e a manutenção do domínio autocrático no Estado, parte da burguesia brasileira. Então, a nossa conjectura, Diana, é de que esse fenômeno, não decorre dessa característica do que Florestan Fernandes está contando, está nos trazendo, né, da contra-revolução burguesa no Brasil, da particularidade do Estado-nação e do caldo cultural disseminado pela burguesia nacional, né, na conformação das classes sociais e na produção do consenso e da coerção, né, no exercício da hegemonia. Então, eu diria que o lulopetismo, né, o mito, talvez, aí, que se criou com o lulismo e que talvez esteja ainda, né, que representa, talvez, e que faz com que toda essa 2022 venha com essa onda, né, Lula, paz e amor, né, outra vez, enfim, talvez o mito do lulopetismo foi o mito de que a nova república teria aberto um campo de progressivas possibilidades, tá? O Paulo Arantes, que é um autor importante, né, ele vai dizer que o mito de que a gente venceu a autocracia burguesa, o mito de que a ditadura foi vencida, né, e esse mito é falso. Ele é falso, e Bolsonaro, no meu entendimento, né, reafirma isso. E o lulopetismo, na verdade, a conciliação não conseguiu, de fato, romper com essa ideia de que a transição pactuada, a democracia restrita, ela havia sido superada, né? Então, nesse sentido, resgatar Florestan Fernandes, no meu entendimento, colocar na ordem do dia, né, essa transição e mostrar, não é, como é que, de fato, houve o que Florestan Fernandes vai tratar
não é, no sentido de uma conformação de classe, não é? E eu acho que eu estou tratando, né, no sentido de que o golpe, eu acho que ele põe à ordem do dia essa transição não pactuada, essa democracia restrita no Brasil, né, que, de certo modo, também é marcada pelo predomínio da burguesia, né, e de uma esfera pública estatal que vem fortalecer os seus interesses, né, e promover a expansão capitalista e a expansão desse lucro, né, do capitalismo periférico no Brasil a qualquer custo, né? Então, a gente pode aqui reconstituir, não é? Segundo o Francisco de Oliveira, o Chico de Oliveira, né? A interpretação desses intelectuais, desses grandes intelectuais demiurgos, né? Como diz o Chico de Oliveira, é a partir de Caio Prado, Machado de Assis, Celso Furtado, Florestan Fernandes, a formação da sociedade brasileira, entender a formação da sociedade brasileira é fundamental para entender esse momento que nós estamos passando, não é? E eu acho que, nesse sentido, o Florestan Fernandes coloca para a gente, né, que essa formação é um processo complexo de violência, proibição de fala, né, privatização do público, interpretado por alguns com a categoria de patrimonialismo, revolução pelo alto, não é? Democracia restrita. E nesse sentido, eu estou me permitindo dialogar com essa tradição de formação social para explicar o que foi esse momento, né? Por que chegamos até aqui, não é? E o golpe, nesse sentido, me parece que reafirmo, né? Eu acho que o golpe, nesse sentido, o impeachment de Dilma, nesse sentido, parece que retoma essas questões que não foram tratadas, né? Que não foram encerradas, né? E que perpassam a formação do Estado brasileiro, que, comandado sobre o lulismo, também operou, né, sem conseguir alterar os pilares da formação social brasileira e sem enfrentar, na verdade, a própria transição que não foi acabada, né? Então, nesse sentido, acho que algumas questões de que eu parto, né, para explicar 2016, né, no sentido de que a política do lulismo precipitou, em termos de luta de classes, um programa de conciliação que foi incapaz de tanto equalizar diferenças socioeconômicas que são abissais, que são, né, extremas no Brasil, do ponto de vista econômico, mas também que incidiram dessa contradição entre as diversas lutas que foram irrompidas, tanto em 2001 até 2013, né, como a sucessão de greves de trabalhadores, o levante dos operários da construção civil, aí as lutas que foram operadas, né, durante todo o período Lula, Dilma, né, enfim, entre o primeiro e o segundo, sobretudo o primeiro e o segundo mandato de Dilma, e ao fim e a cabo decantou-se no terreno político o levante das máscaras com as jornadas de junho, né, que também, obviamente, não dá para tratar, não é, do ponto de vista da luta de classe todo esse período, o que foi esses levantes de massas, né, em junho, que resultou desse confronto antagônico da suposta nova classe média, não é, e do hipotético modelo de desenvolvimento e de conciliação de classe do lulopetismo e suas megas estruturas, né. Então, eu acho que o país foi sacudido por isso, mas a própria conciliação e o caráter, né, eu diria também, não é, tratando aqui o caráter, de alguma forma, bonapartista, ou eu vou tratar outro conceito também, né, para exercer a conciliação, Gramsci vai dizer que, né, que conciliação se faz com coerção, mas também se faz com consenso, né, e a coerção foi, obviamente, ampliada no aparato do Estado, né, no lulismo, na era Lula, não é? E porque, de fato, o que a gente viu, né, na verdade, durante todo esse tempo, foi contradições que levaram com que o próprio caráter conservador, né, atrasado, né, dessas frações de classe, eles também aparecessem muito claro aí
na gestão na era Lula, né? Então, a gente pode dizer que o lulismo exerceu os maiores ciclos de hegemonia burguesa no Brasil. Ele sai de um período, lembrem, né, de mandato com mais de 90% de aprovação, isso não é pouca coisa, né, aqui falando do Lula, né, isso não se explica somente por uma questão ideológica, né, o Lula é uma grande liderança carismática, a gente não pode negar isso, né, e a supremacia burguesa nos últimos anos, seja na sua face social-liberal ou neodesenvolvimentista, foi capaz de, não somente pela coerção, mas também pelo consenso, gerar essa hegemonia, né? Pela coerção, pelo consenso, programas de transferência de renda, expansão dos benefícios, não é? Isso tem base material, Diana. Teve aumento, né, digamos, dessa expansão, não é? Digamos, desses benefícios, da assistência, do gerenciamento da questão social, né? Do ponto de vista monetário, a capilarização, de certo modo, de programas que eram focalizados e seletivos, mas que foram massificados. Isso estabelece consenso, aumento, né, a gente pode dizer que, né, aumento de salário mínimo, né, Bolsa Família, tudo isso gera consenso, e é claro, porque isso toca nas condições objetivas da classe trabalhadora, né, das condições objetivas da classe trabalhadora. Agora, ao mesmo tempo, essas contradições nos permitem entender o que aconteceu no Brasil na era Lula, entender por que a classe trabalhadora apoiou tudo isso, né? E não é apenas porque parte da classe trabalhadora é pelega, simplesmente, e continue apoiando o Lula lá, né? Sobretudo agora, né? A gente tem que ver as contradições, e uma delas passa pela capacidade de capilarização e ampliação do Estado brasileiro nos últimos 20 anos. Ou seja, é aquilo que Florestan Fernandes vai tratar, né, e esses autores da formação social brasileira, entender a ampliação do Estado brasileiro, que não foi para ampliar conquistas democráticas da classe trabalhadora, né, e o que a gente vê a partir da transição, a partir de 88, é que essa ampliação das conquistas democráticas, ela não vem no sentido de responder à própria condição material da classe trabalhadora, né? E nos últimos anos, o que tem aprofundado com a crise tem sido exatamente o contrário, né? Para combater qualquer possibilidade de conquistas parciais da classe trabalhadora, seja nas expressões da questão social, seja no lucro duro da questão social, pauperismo, né? E aí o lulismo entra como esse caráter gestor do Estado sobre a pobreza, e é um instrumento que permite a ampliação desses mecanismos, né, desses mecanismos para estabelecer o consenso e para dar respostas à expressão da questão social num processo de avanço da crise mundial, num processo de necessidade do capital, não é? De se agigantar sobre a classe trabalhadora por meio de um ajuste brutal, não é? E que nos últimos anos, obviamente, permite um novo padrão de reprodução do capitalismo no Brasil, não é? Aparência não é falsidade, ou não é um falseamento da realidade, né? Marx vai falar, né? Se aparência e essência coincidissem, a gente não fazia ciência, não havia necessidade de fazer ciência, né? Mas a aparência, ela é parte da realidade, né? E o que a gente tem que ir é entender essas contradições, entender mais a fundo, não é? Quais foram esses processos, sobretudo de alienação e de exploração da classe trabalhadora, e reconhecer, né, com base no marxismo, que houve, de fato, mudanças substanciais no capitalismo brasileiro nessa quadra histórica, não é? Mas que a crise logo demonstrou que eram insustentáveis, não é? De que o capitalismo e o Estado brasileiro não poderia manter esse programa progressivo a longo prazo, né? E ele só foi possível porque, obviamente, a era Lula ampliou a sua capacidade de intervenção e de expansão do Estado, aprofundando, não é? Obviamente, essas demandas, né, que eram parciais da classe trabalhadora, né? Então, atender essas demandas e reivindicações da classe trabalhadora, no meu entendimento, se deu justamente para não deixar que a crise orgânica, né, no Brasil fosse aprofundada, né?
porque política social gera consenso, né, como eu já disse, né, criar emprego gera consenso, né, mas a gente também precisa lembrar que né, o lulismo também estabeleceu uma coesão muito grande. Isso talvez explique o sentido do golpe em 2019, né? Porque a gente teve aí, de fato, uma expansão também, né? Lembrem que a gente teve, nesse momento, né, várias medidas que foram coercitivas, sobretudo para reprimir a luta dos trabalhadores, para reprimir o grande levante, por exemplo, né? A gente teve aí uma participação do Estado, né, de certo modo, ampliando os aparelhos coercitivos da exploração, né, e do aperfeiçoamento do Estado, sobretudo desses aparelhos tradicionais, a polícia, o exército, não é? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente, quando fala dessa conciliação de classe, a gente também está pensando do ponto de vista dessas contradições, né? E eu acho que foi todo esse processo, né, de orientação política coercitiva que permitiu também um caráter mais conservador, que se abrisse um flanco para posições mais conservadoras na política social, e com a crise, né, a impossibilidade, né, sobretudo da Dilma, de gestionar essa conciliação, né, abrindo aí, de fato, um processo de flanco aberto, né, para possibilidades de avanço do protofascismo, não é? E de perspectivas mais conservadoras, não é? O uso da Força Nacional, que foi criada nos governos Dilma, né, para reprimir as greves dos trabalhadores, né, as ocupações das jornadas de junho, as manifestações de cunho popular, a gente não pode esquecer que esse momento foi muito importante dentro de luta de classe, né, Diana, e não é à toa que 2013 abre, na verdade, a possibilidade de que as ruas fossem disputadas também pela direita, né? Abrindo, na conjuntura, um elemento fundamental que chega aí, contraditoriamente, com o impeachment, né? Agora, obviamente, essa dimensão coercitiva, digamos, do Estado brasileiro, ele não começa com Lula, né? Mas, como a gente analisa essa formação social brasileira, né, e o caráter, digamos, o caráter dessa contra-revolução preventiva que está presente na formação social brasileira, né, nos países dependentes, sobretudo, isso faz com que acho que a gente pense que, de fato, a era Lula, o bolsonarismo é expressão também, não é, do que foi esse momento, de todas essas contradições. Não dá para deixar de fora essas contradições e explicar o que foi o impeachment e explicar o que foi o governo Temer, né, o que é o bolsonarismo, né, na verdade, o que é o governo Bolsonaro. Enfim, vamos seguindo aí, para eu não me perder muito nessas questões, tá? É muita coisa. Não. Achei muito bom, porque justamente é o debate dos debates, né? Explicar como chegamos até aqui, né? Enfim, como que de repente está o Bolsonaro no poder. Então, acho que de fato fazer um resgate histórico, inclusive, é um elemento fundamental. A gente está, inclusive, com um curso no campus virtual do Esquerda Diário, né, que chama Uma Leitura Marxista do Brasil, onde a gente vai desde 64, mais ou menos, indo aí década por década, tentando justamente pegar esses momentos políticos todos para tentar compreender a história do país, inclusive voltando em debates com todos esses pensadores intelectuais brasileiros que elaboraram sobre essas questões, né? Então, enfim, me parece muito importante você. Para mim, uma das questões que você colocou que eu achei bem interessante foi essa
essa questão da busca de hegemonia, não somente pela coerção, né, hegemonia burguesa, mas também pelo consenso, né, se remetendo um pouco a alguns conceitos do Gramsci. E isso me parece muito importante porque marcou bastante, né, esse elemento, os governos do Lula, em particular, se apoiando justamente no momento econômico mais favorável, né, digamos assim, muito diferente da atualidade, mas ao mesmo tempo mostrava justamente os limites que tinha esse pacto de 88, né, digamos assim, né, esse pacto social que vem dessa transição pactuada com os militares, né, que obviamente expressava um elemento, né, uma transição democrática no sentido de buscar superar o que era a ditadura, mas de uma forma que buscava justamente conter os impulsos revolucionários e disruptivos que a classe operária vinha já expressando, né, o movimento de massas vinha expressando já há alguns anos. Né? E esse pacto, na realidade, vai, né, com o golpe institucional de 2016, isso mostra justamente toda a fragilidade que tinha também e os limites profundos de uma conciliação de classes que, na realidade, enfim, buscava administrar o capitalismo, né, diretamente, né, uma política de administração do capitalismo que buscou distintas maneiras de manter a dominação e, para isso, utilizou bastante também os seus tentáculos, digamos assim, nos movimentos sociais, em particular nos sindicatos, né, especificamente. Deixa eu dar uma pitada mais, Diana, nisso que você está falando, né? Eu acho que, na verdade, criou-se uma espécie de mal-estar, né, no governo de conciliação, né, petista, digamos assim, né, se a gente pode usar isso, qualquer possibilidade de resistência popular, né? Eu acho que isso foi um fato. E eu acho que essa história precisa ser entendida, né? Ela precisa ser dita, para que a gente possa explicar por que, né, essa estratégia talvez de preservação das instituições democráticas, né? Veja a carta, nessa essa grande frente democrática, né, que está aí, a expressão disso, né, de preservação das instituições democráticas, numa crença em que a luta institucional pudesse substituir a luta social. E aqui eu coloco um elemento importante. Também, Diana, talvez, né, talvez vocês que estão, do ponto de vista orgânico, no fronte de batalha, digamos assim, né, do ponto de vista organizativo, dizer ainda que me parece, Diana, que bem, eu não acho que, por exemplo, né, a consigna do Fora Bolsonaro, e eu quero dizer aqui, porque eu acho que essa entrevista também é a minha posição pública nessa conjuntura, né, e ela expressa isso, né, obviamente, não só nesse momento, mas nos espaços de intervenção política, no sindicato, né, onde eu estou atuando, né, junto ao meu sindicato, enfim, na minha universidade, é que eu, de fato, tive muita dificuldade em entender o Fora Bolsonaro, né, e como uma consigna que, no meu sentido, né, é muito simplificadora da realidade, né, como se Bolsonaro fosse resolver os problemas da classe trabalhadora. Parece que é isso, né? Assim, fora Bolsonaro, porque Bolsonaro não responde às pautas que são as pautas da classe. Mas o Bolsonaro não está aí para resolver, não é? O Bolsonaro está aí com um sentido de classe muito claro. E eu acho que esse é o elemento da conciliação de classe que foi o tempo todo tratado, que parece que eliminou. Não é que ele não eliminou, né? No meu entendimento, eu acho que é uma leitura de classe que não há no Brasil, ou não há no sentido hegemônico, não é? Do ponto de vista hegemônico no Brasil, que faz com que o Fora Bolsonaro contra a via democrática parece que é isso, não é? E qual consigna você achava que seria correta no lugar, em relação ao Fora Bolsonaro? Olha, porque eu acho que o Fora Bolsonaro, eu acho que ele expressa exatamente, o Fora Bolsonaro é a síntese daquilo que hoje se expressa no
na, 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 na eleição do Lula-Alckmin, né? Nessa configuração. Né? O Fora Bolsonaro acabou gerando isso. Uhum. Entende, Diana? Contraditoriamente. Porque era tirar Bolsonaro, né, e colocar quem? Né? Ou seja, por isso que eu digo que é simplificadora da realidade, não é? Porque a democracia proposta pela frente, ela é reducionista. Porque ela não é suficiente. No fundo, ela é desmobilizadora. Eu acho que o Fora Bolsonaro, nesse sentido, e essa possibilidade que está colocada pela essa grande frente, que também é muito genérica e generalista, democrática, ela é simplificadora e desmobilizadora. Porque os problemas que a classe trabalhadora, né, enfrenta e está enfrentando com a crise, ela não será resolvida com Lula outra vez. Né? Então, tirar Bolsonaro fora Bolsonaro e colocar o Lula-Alckmin, né, eu acho que não resolve do ponto de vista, porque ela não apenas não vai resolver os déficits democráticos que são ameaçados, que estão sendo ameaçados por Bolsonaro, né, e não resolve os problemas não só do ponto de vista de ordem material, que é do ponto de vista da discussão do trabalho, da crise, né, que está posta, né? Então, eu acho que é fundamental combater e defender consignas democráticas, não é? Veja, na nossa instituição, eu acho que você também é trabalhadora da educação, né? Então, as universidades brasileiras, a minha universidade está sob intervenção, como várias outras universidades estão sob intervenção, não é? E a resistência, ela foi muito... Qual foi a resistência que a gente teve? E aqui eu faço uma crítica aqui abertamente, porque eu faço uma crítica dentro da minha instância legítima, que é o sindicato, e são a minha base de discussão, né? Ou seja, nós estamos sob intervenção, e esse é um corte antidemocrático de fato, mas que é legítimo. Por quê? Porque a ordem social, né, o pacto estabelecido em 88, não rompeu com uma série de demandas que estavam lá, né, do ponto de vista do judiciário, sobretudo do judiciário, né, enquanto ordenamento jurídico e político. Não foi suficiente, Lula não rompeu com isso, e o que nos permite fazer com que a gente tenha que... e agora, né? Então, eu não sei a consigna do Fora Bolsonaro, nesse sentido de que me parece reducionista e simplista, porque ela resultou, no meu entendimento, dessa alternativa que a gente chegou, que é a alternativa do Lula-Alckmin, para substituir o Fora Bolsonaro, reproduzindo, de certo modo, né, a conciliação de classe, até porque a burguesia não tinha uma alternativa ao Fora Bolsonaro. Como a classe trabalhadora não apresentou uma alternativa concreta ao Fora Bolsonaro. Né? Eu não sei dizer exatamente qual seria a consigna, mas eu acho que a consigna seria, de fato, apresentar um programa de luta e de massa, né, que pudesse realmente tirar o Bolsonaro nas ruas. Né? É impressionante, Diana, que a gente tenha passado 4 anos desse governo. Esse governo passou 4 anos, nós não enfrentamos... Esse governo não enfrentou uma greve organizada, tivemos uma greve. Você conta aí, não é? Os elementos organizativos, o que para mim parece diz muito do que é tudo isso. Enfim. Sim. Não, eu achei interessante isso que você colocou da consigna do Fora Bolsonaro. Inclusive, é todo um debate esse, né? Então, acho que até vale a pena a gente fazer esse parênteses mesmo aqui, porque... E eu te perguntei qual consigna você acha que seria correto levantar, porque, por exemplo, claro, o Fora Bolsonaro, ele, na boca na boca de setores de massas mais amplos, sempre terminava misturando uma legítima repulsa ao Bolsonaro, querer que ele saia, digo, imediatamente, com uma ilusão eleitoral, institucional, ou seja, que isso vai se dar por essas vias. Né? Na boca das grandes direções de massas, né, dos sindicatos, das centrais sindicais, tinha claramente um conteúdo que é esse que você colocou. Ou seja, é um conteúdo eleitoral, não é um fora Bolsonaro nas lutas, nas ruas, é um fora Bolsonaro eleitoral para que entre o Lula e o Alckmin, né, que é a chapa, e as manifestações de rua fora Bolsonaro eram todas controladas dentro dessa
estratégia eleitoral, ou seja, era para encobrir pela esquerda uma consigna que era claramente eleitoral. Então, assim, a gente, enfim, nós do MRT, militando nesses espaços, né, nessas manifestações, etc., o que a gente sempre colocava? Que a gente, obviamente, compartilhava a vontade de derrotar o Bolsonaro, né, e o grito entalado nas pessoas que gritavam fora Bolsonaro, mas que era preciso ver qual era o conteúdo que estava se dando para essas manifestações. E que, portanto, o que a gente precisava não era de manifestações esparsas, uma vez por mês, super controlada, de domingo, para não atrapalhar muito, enfim, tudo isso. Mas a gente precisava de um plano de luta real. E plano de luta real é greve, manifestação, coordenação das lutas, assembleia de base, auto-organização dos trabalhadores. Só que, justamente, né? Ou seja, não era só uma questão do ponto de vista, bom, os políticos se candidatam, etc., fazem a política e a classe trabalhadora luta por baixo. Né? Ou seja, também seria necessário a classe trabalhadora ter uma consigna política, que o fora Bolsonaro não dava conta. Na nossa visão, a consigna correta seria lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela luta. Ou seja, não um autoarranjo do regime para se salvar e fazer uma constituinte malemar, que é toda controlada, etc. Não, uma consigna que pudesse ganhar força de massas, né, que fosse no sentido de justamente questionar não somente o governo que estava, o odioso governo Bolsonaro, mas todo esse regime político que, do ponto de vista, né, desses momentos Bolsonaro, mostraram o seu papel nefasto em traçar esse caminho, né? Ou seja, desde de toda a conciliação petista que fortaleceu essas instituições, até o próprio golpe institucional que contou com todos eles, e todo o papel extremamente arbitrário que várias dessas instituições passaram a ter na política, o judiciário, com que foi o STF, bom, o TSE, imagina, a posse do TSE virou um evento político no país, né? Agora que a gente viu isso. Então, eu até te perguntei qual consigna, porque esse era um debate que a gente colocava bastante, que justamente a consigna fora Bolsonaro, ela não respondia à situação política do país pós-golpe institucional, né? E que para que a classe trabalhadora pudesse entrar em cena, né, como sujeito político, precisaria levantar uma consigna política que transcendesse as eleições, questionasse o conjunto do regime e colocasse nas mãos da população, de fato, a decisão sobre o conjunto dos grandes problemas do país que a conciliação jamais iria resolver, como a gente viu que os governos do Lula não resolveram nada dos problemas estruturais. Obviamente que levar adiante medidas como não pagamento da dívida pública, uma reforma agrária radical, enfim, todas as demandas necessárias no país exigiriam um grande enfrentamento, né? Porque as forças dominantes do país não iam achar nada bom. Imagina, uma Assembleia Constituinte que vota o não pagamento da dívida pública, né? Que é uma verdadeira bolsa banqueira. Então, ou seja, a auto-organização dos trabalhadores, das massas, nesse processo ia se fazer necessário, porque o Estado ia usar aí sim ia usar da coerção e não do consenso para enfrentar, né, quando as massas se colocassem em ação no sentido político, né? Isso poderia abrir espaço justamente para uma luta abertamente revolucionária no sentido de lutar por uma revolução, né? Como você colocou, né? Não dá para falar de luta de classe sem falar de revolução, porque a gente está falando, não é luta de classes para resistir aos ataques somente, mas é no processo de luta ver que esse poder da classe operária para barrar cada um dos ataques ele é fundamental. E eu acho que justamente a jornada de junho de 2013, que você comentou, nessa disputa da direita nas ruas, ela foi potencializada pelo papel do PT no governo, porque o PT o que fez com a jornada de junho? Né? O PT não foi, o PT muitas vezes fala, né, de a população tem que ter o poder, etc, mas quando estava as massas nas ruas, na verdade o PT, por exemplo, em São Paulo se aliou com o Alckmin para reprimir as manifestações.
né? E foi buscando tentar salvar o regime, se aliando com todas essas figuras da direita, né? Historicamente da direita, e dessa maneira potencializaram justamente a crise orgânica que se explodiu naquele momento, né? Com essa crise de representatividade. E, obviamente, né? Isso vai depois abrindo espaço para a direita, mas o que abre espaço para a direita não é a mobilização de massas, é a conciliação petista, né? Que isso é todo um debate, né? Também até hoje. Então, assim, só para comentar que é bem rico essa discussão toda, mas fala. Eu diria que eu não tenho, obviamente, eu não tô organicamente, né, vinculada a nenhuma partido, enfim, e nenhuma força política, digamos assim. Por isso que talvez me permita essas ilações também, né, no campo mais, e essa certa liberdade de poder transitar aí por questões que são muito, né, polêmicas e contraditórias também. Mas veja, eu acho que consigna democrática radical, Diana, ela tem que colocar em marcha, de fato, um movimento concreto de reivindicações de massa. Isso eu tenho certeza. E eu acho que a conciliação ela não permite isso. Por isso que eu estou aqui tentando, né, dialogar com essa perspectiva de uma democracia restrita, né, e entender, de fato, aquilo que a gente chama de golpe, ou do que foi impeachment parlamentar, né, desse processo, de que a conciliação ela põe isso, não é? Porque eu acho que a Constituinte é uma consigna democrática, e aí você me corrija se eu estiver, Diana, se eu estiver equivocada, né? É uma consigna democrática que tenta acumular forças para ganhar parte da pequena burguesia para o projeto, né, para o programa socialista, né, porque eu acho que a experiência, né, acho que quando a gente fala, né, da Constituinte, a gente tem que olhar as experiências do que foram, né, tratadas aí, com a experiência da Revolução Russa, né, e de certo modo, eu acho que a Constituinte, essa consigna, ela propõe também, ela prevê um processo de programa, de colocar no programa a transição, né, eu acho que um processo de transição, ou seja, de que de fato a gente possa ganhar, né, ganhar de fato numa radicalidade democrática por uma Constituinte. Agora, a questão que eu acho que me parece nevrálgica, né, ou se diríamos assim, que me parece difícil nessa consigna para esse momento, Diana, é que a gente vive uma crise do partido revolucionário, né? Eu acho que a gente não tem, aliás, na conjuntura mundial, nós não temos um partido revolucionário que organize e que dê uma resposta à crise mundial, que avança de forma gigante na expropriação da classe trabalhadora. E aqui eu quero, veja, o Partido Revolucionário que necessariamente, inclusive, para travar um debate, né, no campo revolucionário das próprias internacionais, né, ou da própria internacional, do qual eu acho que a gente não consegue, de fato, né, eu acho que essa crise que é mundial, aí não é uma crise no Brasil, não é uma crise na América Latina, você olha as experiências, não é, as experiências no mundo e do avanço, inclusive, do protofascismo no mundo e de toda essa perspectiva, né, de resposta da crise que se acelera, e do imperialismo que está em crise, né, eu acho que é importante também colocar isso, para responder às exigências da acumulação do capital, né, e a necessidade, de fato, que a crise impõe, de aumento das taxas de lucro cada vez mais, por meio dessa brutal expropriação, né, expropriação de mais-valia e expropriação das conquistas democráticas ou das conquistas que foram alcançadas pela classe trabalhadora, né? Talvez essa crise do partido e do sujeito revolucionário, porque eu acho que não dá para falar, aliás, falar do partido é falar do sujeito revolucionário, né? De fato, que seja talvez um elemento, né, na conjuntura mundial
que faça com que essas consignas democráticas, do qual essa que você coloca da Constituinte, ela seja um entrave, né, para a gente conseguir avançar sobre ela, não é? Porque, veja só, Diana, fascismo é uma forma de dominação, né, de classe, de caráter mais opressivo, mas a forma parlamentar, no regime burguês, é uma forma de dominação de classe, né? É contraditório tudo isso, né? Mas você olha, né, por dentro do Estado burguês, que, aliás, né, o Marx já vai nos dizer exatamente lá no Manifesto Comunista, né? Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco, talvez, sabe, Diana, talvez o elemento, eu tenho tentado voltar a Marx, né, sobretudo nas suas obras, na sua intervenção aí, né, com aquele momento de conjuntura da classe trabalhadora e aquelas obras que foram também obras importantes, né, de um programa que o Marx coloca na Primeira Internacional e do método o método que ele aponta na Primeira Internacional e que eu acho que a gente precisa, talvez, resgatar um pouco, né? Porque aqui, quando o Marx vai dialogar, né, sobretudo com a social-democracia alemã, né, e Marx fala de todo esse processo, do que foi, de fato, apontado aí pelos elementos de conjuntura que ele coloca, né, e esse diálogo que ele faz, né, tanto na carta circular, não é, a social-democracia alemã, né, em que ele vai, e eu acho que um outro texto importante que ele vai trabalhar, e que a gente pode tratar um pouco o programa, né, que está na Primeira Internacional, além do manifesto, que é a mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, eu acho que coloca também, primeiro, aí eu acho que é a emancipação dos trabalhadores que deve ser alcançada pelos próprios trabalhadores, né? E eu acho que aí o entrave, talvez, do sujeito revolucionário, no sentido de que essa autonomia precisa ser colocada na ordem do dia, das nossas instituições, né? Ou seja, nas organizações da classe. Porque aí eu vou, se você me permite, fazer uma citação, não é? De Marx, em que ele vai dizer exatamente isso, né? Enquanto ele vai dizer, longe de desejar a transformação revolucionária de toda a sociedade em benefício dos proletários revolucionários, a pequena burguesia democrata tende a uma mudança da ordem social que possa tornar a sua vida na sociedade atual mais cômoda e confortável. Olha, isso é muito conjuntural, não é? Claro, resguardada toda a discussão que Marx vai fazer né, por dentro né, no interior das frações de classe do seu tempo, né, e sobretudo com o diálogo com a social-democracia alemã, mas exatamente, eu acho isso, né, eu acho que a gente vive, de fato, um momento de crise do Partido Revolucionário, mas, ao mesmo tempo, aí a gente vai falar da Revolução Permanente, né, como elemento que está na ordem, né, na própria ordem social capitalista, ou seja, a revolução não está fora, não é fora de lugar, parece, e às vezes eu acho que, e me sinto assim, né, com as ideias fora do lugar, para usar um pouco, né, parafraseando o Schwartz, parece que as ideias estão fora do lugar, parece que a revolução está fora do lugar, mas ela não está, ela é permanente, ela está na ordem, nas contradições do próprio capital. E aí, Diana, eu acho que nesse sentido, a gente precisa acumular forças, né, no sentido de criar uma alternativa que coloque para a luta de classe a centralidade da transição e da revolução, né? Não sei se a gente pode seguir um pouco com isso, né? Porque eu acho que a resposta à crise que nós estamos vivendo hoje, ela é central para que a classe trabalhadora possa, e nós não temos uma resposta concreta. Parece que no Brasil a gente tem, e no mundo, na verdade, né, a crise que se aprofunda a partir dos 70 e nos anos de 2008, com toda essa recessão, é uma crise, de fato, em que há uma crise entre as burguesias, né, na disputa pela acumulação, e a classe trabalhadora, de certo modo,
parece que estamos na arquibancada, né? Vendo sujeitos, né, como os caras conseguem, na direção burguesa, na hegemonia, né, destruir, né, aquilo que a gente tem em termos de conquistas, dentro da ordem, ainda dentro da ordem, né? Não sei, Liana, enfim, é isso que eu estou dizendo, são questões que a gente vai, né, apontando aí, são muitas questões, né, e polêmicas, eu queria até comentar, assim, um pouquinho, só esse elemento que você colocou da questão de partido e tal, e da própria questão da Constituinte. Acho que sim, uma consigna democrático radical, né, digamos assim, para enfim, não somente, eu não diria somente no sentido de acumular força, mas no sentido de uma consigna que consegue lidar com a ilusão de massas nas instituições e na via eleitoral, etc. Ou seja, lidar com o fato de que as massas não estão defendendo a revolução hoje, né? Digamos assim, a classe operária não tem essa como uma bandeira hoje, né? Então, ou seja, nesse sentido, quem é revolucionário precisa dialogar, né, com essas ilusões. Então, isso eu acho um elemento importante. Agora, outro elemento, até você remeteu, né, a própria Revolução Russa, né, as experiências que tiveram em relação a isso, e o próprio Trotsky, ele sempre trabalhava muito com essa ideia da utilização das consignas democrático-radicais como uma necessidade vital para acumular forças, mas mais do que isso, eu diria que a gente pode ver a defesa de uma consigna como essa, ou seja, que diretamente está ligada não a uma autorreforma do regime democrático burguês, mas é contra o regime democrático burguês, né, para avançar, né, no sentido revolucionário, mas ver o problema da direção, ou seja, a questão do partido, né, vinculado a isso, ou seja, levantar a correta consigna democrática, política, em determinadas situações e conjunturas, é parte de construir o Partido Revolucionário. Porque, ou seja, se o Partido Revolucionário não existe, ou seja, né, eu faço parte de uma corrente que luta pela reconstrução da Quarta Internacional. Né? Agora, justamente se trata de também pensar quais são as vias de construir esse partido. E envolve várias coisas, né? Agora, em partes, também envolve justamente qual é a política diante de determinadas conjunturas. Porque, por exemplo, o próprio golpe de 2016, ele gerou uma divisão muito grande na esquerda brasileira, entre os que se adaptavam ao golpismo, entre os que se adaptavam ao petismo, e os setores que buscaram uma posição independente. Né? Enfim, no nosso caso do MRT, a gente buscou isso, buscou rechaçar o golpe institucional, mas de maneira independente do PT. E para isso, buscando sempre levantar consignas e políticas que pudessem justamente agrupar um setor da vanguarda e da vanguarda mais ampliada, etc., que visse nessa política, bom, aqui tem uma saída, né? E justamente conectar essa saída com a perspectiva estratégica da revolução operária e socialista, né? Que é o que a gente defende. Então, eu colocaria isso porque eu acho que tem essa dialética um pouco também, justamente para sair um pouco desse beco sem saída, né? Que fica essa situação que a gente se encontra nesse momento. Eu acho que todo esse período do golpe institucional mostrou bastante a necessidade de buscar políticas de independência de classe que não se adaptem ao conjunto do regime político, ao contrário, enfrentem ele na perspectiva socialista e revolucionária. Né? E aí eu acho que entra muito também o papel dos sindicatos, né? Porque, por exemplo, os sindicatos nunca quiseram levantar consignas políticas, ao contrário, os sindicatos dirigidos pela CUT, pela CTB, né? Ou seja, pelo PT e pelo PCdoB, atuavam sempre para separar o político do sindical. Né? Ou seja, o sindicato é para cuidar das demandas mais sindicais, de salário, etc. As demandas políticas, quem cuida é o partido, né? Digamos assim. Então, é separação, ao mesmo tempo que o partido está ali justamente para controlar, né? Através das direções burocráticas. Né? Então, isso também é um elemento que é muito importante. Né? E os próprios sindicatos vão atuando
né, a gente vai ver nesse período para conter qualquer tipo de possibilidade. Né? Você colocou nessa essa crítica né, ao sentido de não ter tido mobilizações, manifestações, etc. Né? E justamente o papel das direções aí foi fundamental. Até queria remeter para já engatar na outra pergunta, que era sobre o Temer, né? Porque 2017 foi muito emblemático desse ponto de vista, do ponto de vista do papel das centrais, porque assume um governo ultra débil, que é o Temer, né, o governo golpista do Temer, que toda semana parecia que ia cair esse governo, né? Tinha uma sensação real de que ele ia cair. Teve um dia, eu lembro que teve um dia que todo mundo falou, não, vai cair. De repente teve uma reviravolta, né? Aquele rearranjo, aquela mobilização ali de todo mundo de cima para salvar o regime e tudo mais aconteceu. Mas teve um processo de luta que não tinha muito tempo. As paralisações nacionais, que inclusive de forma popular, né, foram chamadas de greve geral, ainda que num sentido clássico não fosse de fato, mas né, expressava inclusive o ânimo que tinha na classe operária, foram muito fortes, né? As maiores paralisações nacionais dos últimos 20 anos. O que aconteceu? E ultra concreto. Eu estava participando da organização dessas paralisações desde a base, da onde eu atuo, da onde eu trabalho, né? E foi muito evidente o desmonte que foi feito pelas direções burocráticas. Não é que eles mandaram uma mensagem falando não vai ter mais a greve, acabou. Não foi assim. Começou pelos grupos de WhatsApp a chegarem mensagens que colocavam dúvida se ia ter mesmo. E será que vai ter? Mas parece que está meio fraco, estão querendo marcar outro dia. Ou seja, começou a se instalar uma confusão generalizada na classe, que foi a forma de desmantelar, e aí se abriu caminho para a reforma trabalhista. Foi aprovado, enfim. Então, eu já queria emendar nisso, que era outra pergunta, porque a gente, enfim, já comentando em várias coisas, mas não queria deixar de perguntar, porque é um estudo importante que você fez também sobre, enfim, sobre o governo Temer, né, os projetos que ele estava de ataque, né, que ele estava tentando, enfim. Diana, para comentar primeiro uma coisa, né, eu acho que o lulismo, na verdade, a síntese que a gente faz, e eu vou usar uma síntese, né, assim, do Chico de Oliveira, né, do saudoso Chico, que vai dizer que o lulismo é uma regressão política e a vanguarda do atraso, né, e representou o atraso da vanguarda. Então, acho que isso, o Chico que expressa também essa tentativa de leitura, né, porque ele vai falar da hegemonia às avessas que foi construída, né, e eu acho que o grande equívoco dessa esquerda hegemônica, hegemonizada, né, o que eu estou chamando de lulopetismo, né, operada pelo lulismo, de fato, o grande equívoco foi jogar toda a centralidade da luta no interior dessa máquina de moer a classe, né? Então, eu acho que é no sentido dessa conciliação, né? Acho que jogou muita força aí, né? E isso de fato, e um dos elementos centrais nesse sentido é que a forma partido, né, como sujeito programático, se desvaneceu nesse processo. Um total apassivamento da classe, né? Acho que nesse período, isso acho que há estudos, há dados concretos sobre isso, né? Eu acho que o próprio sentido de referência partidária, ela se perdeu, se diluiu no lulismo, né? Exatamente porque esse transformismo do PT, do próprio projeto democrático popular, que foi diluído pelo lulismo, né? Então, eu acho que essa forma partido, eu acho que ela deixou um legado na sociedade brasileira muito mais conservadora, não tenho dúvidas disso. Por isso que eu acho que não dá para explicar o golpe, não dá para explicar hoje Bolsonaro, tudo sem explicar isso, né? Eu acho que é preciso fazer esse enfrentamento, né? E, obviamente, esse enfrentamento, lamentavelmente, nessa conjuntura, ela não foi possível, né, fazer, né? O que demonstra, de fato, ainda a capilaridade, né, e a própria figura do Lula, que é impressionante, né, de como ele consegue, né, esse sentido também, obviamente, a América Latina, o populismo na América Latina e o messianismo na política é muito grande na América Latina, né, então essas figuras todas, chavismo, castrismo, não sei o que, lulismo, tudo isso é muito significativo da forma como a política é operada na América Latina, né.
Mas eu queria trazer um elemento importante para que a gente não fique na ordem somente do ponto de vista da conjuntura, para dialogar um pouco com esse momento que a gente está vendo do capitalismo, né, mundial. E eu acho que um dos elementos centrais quando a gente pensa a crise mundial, que é acelerada a partir de 2008, aquela crise dos 70, né, um elemento central é que acho que a necessidade que está posta, e eu vou levantar uma tese, de fato, que é uma tese apontada, está no livro que eu recomendo, de um companheiro do Estado espanhol, e é professor de economia, né, e recebeu na Complutense de Madrid, onde eu fui fazer parte dos meus estudos aí, sobre capitalismo e economia mundial, e uma das teses que ele levanta é muito interessante, né, e eu estou tentando desenvolver um pouco ela, é de que a destruição econômica, a regressão social, o questionamento da democracia são os 3 atributos principais que caracterizam a situação atual no mundo. E esses ajustes fundomonetaristas que demarcaram essa etapa neoliberal constituíram a resposta do capital à crise dos 70 e o retorno à normalidade do imperialismo. As saídas para essa crise levaram invariavelmente à crise atual. Então, o que o Arrizabalaga está tratando aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando ele fala da volta, do retorno, né, ao imperialismo, ele está falando de que o que aconteceu no pós-45 está sendo destruído. Né? Ou seja, a exigência para que o capital avance, né, na sua tentativa, porque a gente está na barbárie, obviamente, né? Acho que o capitalismo não aponta nenhuma saída civilizatória, não há mais possibilidade civilizatória sobre essa ordem. Nós chegamos naquilo que Rosa disse, o socialismo barbário, nós estamos vivendo a barbárie, e, obviamente, essa destruição, dentro dessa destruição, o principal componente dessa destruição são as forças, que ele vai dizer, de destruição do conjunto das forças produtivas, é a força de trabalho. Não é? Operada aí como exigência da acumulação que está sendo operada pela desvalorização da força de trabalho, que tem presidido as políticas econômicas durante as últimas 3 décadas e meia de ajuste, né? E cujo conteúdo essencial é o barateamento da força de trabalho e a destruição do conjunto de direitos democráticos, direitos políticos e direitos sociais. Por isso que o corte fascista, protofascista, que tem sido dado não no Brasil e como uma tônica, né, na conjuntura mundial, é por essa necessidade que o capital tem de certo modo, avançar, não é? Porque a crise de 2008 seria uma fuga para frente. Se é possível usar essa expressão. Como eu poderia usar a expressão para dizer que o lulismo é a fuga para frente na conjuntura brasileira, não é? Ou seja, que saída a gente tem do ponto de vista da burguesia e do ponto de vista da luta de classe, aqui para ser mais claro, né? Ou seja, a saída do capital vai se operar com uma crise nos limites do capitalismo, né? E nos limites que estão sendo postas do imperialismo, digamos assim, não é? E que avança de forma gigante sobre o conjunto da classe trabalhadora, destruindo, né, de fato, a classe trabalhadora naquilo que a gente tem. E o ajuste que foi feito, no meu entendimento, né, o ajuste do governo Temer, né, e que tem sido implantado por Bolsonaro, é essa resposta que o capital tem que dar, e que não foi possível com aquela conciliação de classe. Não foi possível, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer que esse elemento, né, do ponto de vista da estrutura, ela pode responder, de certo modo, a conjuntura que a gente está vivendo, né, no sentido de que, para aumentar as taxas de lucro, né, a gente vai analisar, de fato, a regressão que tem todo mundo, o papel da China, né, eu não vou entrar aqui no análise da crise mundial, né, mas eu acho que essa situação de crise, ela impõe uma necessidade do capital redefinir o horizonte, não é?
o horizonte das suas saídas, né? E ela passa, do ponto de vista da burguesia, de manter, não é? Manter suas taxas de lucro e manter seus privilégios. Há dados, né, do ponto de vista da economia política, que vai mostrar, de fato, esse ajuste no governo Temer, que começou na Dilma, né, a partir de 2015. Dilma abre, na verdade, porque, veja, a gente está falando de Temer, mas a gente está falando de Dilma Temer, né? Ou seja, Temer não chegou sozinho em 2015 para aplicar um pacote de ajustes como se ele tivesse tirado da cartola, né? Acho que 2014, de fato, para responder a essa crise, a aceleração da crise, Dilma segue aplicando uma política macroeconômica imposta pelo Fundo Monetário Internacional, que vinha sendo imposta há décadas no Brasil, né? E que incidiram, de fato, no padrão de esgotamento do financiamento público para as políticas sociais e para o conjunto das demandas da classe trabalhadora, né? No endividamento do Estado e causando um enorme déficit público. Em 2014, o déficit público foi de 6,711 bilhões só em 2014. Né? Então, os gastos da dívida pública, acho que você citou ela aqui, né? Na Dilma, né, eu acho que elas foram, nesse sentido também, bastante significativos, né, porque houve segundo a auditoria da dívida, o governo federal, em 2014, né, gastou 978 bilhões de reais, equivalia, à época, 270 bilhões de dólares, com juros e amortização da dívida pública, apenas no ano 2014. O que representou, Diana, 45,11% do PIB. Esse valor corresponde a 12 vezes o que é destinado à educação, 11 vezes do gasto com saúde, o dobro da despesa com previdência. As reformas da previdência, do trabalho, que foram implantadas por Temer, não é? Da Previdência por Bolsonaro e por Temer, eu acho que expressa muito essa necessidade do capital, ou seja, é a saída. E esses governos de plantão, eles estão aí para responder isso, né? Então, eu penso que, de certo modo, né, esse ajuste, né, ele impõe, que vem sendo imposto, né, por décadas, porque não começa com os governos, né, são ajustes permanentes, por isso que a gente está chamando de ajuste permanente, ele coloca, na verdade, essa necessidade do capital avançar, né, e na crise que se coloca, eu acho que a recessão hoje, os autores vão dizer que a recessão, na atualidade, hoje, a recessão, ela está batendo o que foi 29. A guerra da Ucrânia é uma saída imperialista, e nós sabemos, né, acho que a gente, quando estuda a perspectiva leninista, né, a gente sabe que o imperialismo, ele tem uma série de elementos para analisar o imperialismo, e um deles é o elemento da guerra. Então, eu acho que a gente tem um cenário bastante complicado, né, a nível de aprofundamento da crise e das condições de destruição do que foi o pós-45, não é? Uma tendência do capital avançar ferozmente para manter suas taxas de lucro e garantir a expropriação da classe trabalhadora, né? A grande invenção do lulopetismo, eu não sei se vai conseguir responder, né? Por meio de consenso, né? Porque a história não se repete, ela se repete como farsa, né? Vamos usar aí a expressão. E eu não sei, eu não acho, e eu acho que eu tenho, né, algumas de que o governo Lula-Alckmin vai conseguir implantar um programa de crescimento, né, e que não considere a economia mundial e o que está passando no cenário internacional. Vai ser impossível. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo que isso coloca... A gente está num cenário de antagonismo muito grande, muito forte, porque, veja, só no terceiro trimestre de 2016, a gente teve uma perda de 1,2 bilhões de postos de trabalho, não é? A condição da classe trabalhadora, Diana, ela é brutal. Uberização, terceirização, sem condições de vida, de trabalho, a inflação
que é um elemento, obviamente, não é uma particularidade do Brasil, mas é uma exigência do capital para rebaixar salário, né? Expropriar da força de trabalho, né? Aquilo que a gente tem de pouco é uma exigência, e que a inflação está explodindo no mundo. Então, eu penso que essas exigências, né, na ordem da crise mundial, estão redefinindo na conjuntura e exigindo desses governos de plantão um realinhamento, né, e uma resposta. Aqui vou deixar uma deixa para você comentar, viu? Talvez você possa comentar, né? Com os levantes na América Latina, Chile, Bolívia, né, ou Colômbia, na verdade, Equador, com esses levantes que houveram, talvez esse pacto e essa aliança Lula-Alckmin, talvez seja uma tentativa, né, aí eu vou usar o velho Florestan Fernandes, de contra-revolução preventiva, né, de tentar impedir, do ponto de vista preventivo, um levante de massas no Brasil, imposto não do ponto de vista mais de uma juventude, mas do ponto de vista da classe trabalhadora. Porque essa conjuntura está insustentável. Arroxo salarial, inflação. É impensável que não haja, que não tenha havido nenhum levante nesse último ano, né? Sobretudo com a pandemia. Eu acho que a pandemia também ela ajudou um pouco para que a gente arrefecesse a luta de classe, todo o apelo da pandemia e tudo isso, né? E também a forma midiática como a pandemia foi utilizada no mundo todo. Bem, enfim, eu falo muito, viu, Diana? me coloque aí, vai me controlando um pouco. Não, acho interessante esse caminho de pensar justamente essa questão da América Latina, né? Até porque o primeiro governo Lula, né? A gente, enfim, pode definir como uma frente popular preventiva desse ponto de vista em relação aos levantes que estavam acontecendo naquele momento, né? Na América Latina, né? Então, agora também acho que se combina a existência, né, de um governo de extrema direita, que é uma força social que se conformou nos últimos anos e que demonstrou ser um filho indesejado do golpe institucional, né, do ponto de vista da burguesia, e que agora a própria burguesia, as frações de classe, né, digamos assim, as instituições que protagonizaram o golpe institucional, prenderam o Lula arbitrariamente, depois também o liberaram devolvendo para ele os direitos políticos, para justamente ele poder ser essa alternativa para o próprio capital financeiro junto com Alckmin, né? Porque não é somente que não vão conseguir, frente à crise econômica internacional, lidar com as questões, mas é porque já anunciaram, né? O Alckmin já está, enfim, está como responsável, inclusive, para dialogar com empresários, com vários setores, etc. E as reformas, está claro, que não vão ser revogadas, né? Por esse governo. Então, se abre um momento extremamente complexo. Lembremos que no início do governo Lula tiveram conformações novas do ponto de vista da esquerda, como o surgimento do PSOL, o surgimento da CESP com lutas. Então, a gente está entrando no momento em que podem ocorrer novas configurações, e aí eu já engato na última pergunta aqui para a gente ir encerrando nossa conversa hoje, que é qual a perspectiva da esquerda revolucionária, né, nessa situação toda. O que você diria sobre isso? Qual que é a sua visão sobre a perspectiva da esquerda na situação? O que a esquerda tem que fazer? A esquerda que se reivindica revolucionária, assim, na sua opinião. Eu queria só dizer que eu acho que a conjuntura, claro, eu penso que falta, a gente também vive uma crise do pensamento crítico, né? Eu acho que a ausência da crítica também, ela é muito, né? Porque parece que é muito simplório, né? Isso que você fala no sentido de que Lula foi preso, depois Lula vai ser, né? Ou seja, parece tudo tão, né, vai ser um conto aí, uma história, né, que se comenta, né, mas claro que isso tudo tem a ver com a correlação de força dessas frações que estão aí, de como está sendo operado tudo isso, né. Eu diria que em 2022, nessa eleição Lula-Alckmin, né, eu acho que eu traduziria com a seguinte frase, né, eu acho que
eu acho que representa a possibilidade, a perspectiva, né, salvacionista, digamos assim, ou messiânica, de como, salvar a todos, salvando o capitalismo, né? Salvando o regime político. Eu acho que essa saída, né, que a burguesia encontra com essa aliança, né? Porque eu não consigo entender outra, né? Então, vamos salvar todos e manter o regime e manter, né? E manter o capitalismo funcionando, no caso do Brasil, mais dependente, né? Muito mais, porque o alinhamento bolsonarista ao trumpismo, né, e do que foi realmente a política hegemônica imperialista, ela é central para pensar tudo isso. Eu não acho que houve, na verdade, aqui eu já entro com um elemento dessa consigna que a gente, de que a alternativa Lula-Alckmin seria para a alternativa fascista. Eu acho que não, acho que a gente não, pelas experiências, né, do que é o fascismo, eu sinceramente, falar de fascismo, Diana, é dizer que a classe trabalhadora foi derrotada, e se a gente olha as experiências do fascismo no mundo, foi um momento de derrota da classe trabalhadora, e eu acho que a classe trabalhadora não está derrotada, apesar, né, e olhando, não digo a classe trabalhadora brasileira, olhando o mundo, né? Então, não acho que a gente tem fascismo no sentido que está sendo colocado, né? De que Bolsonaro expressa o fascismo, por isso que a gente tem que apostar nessa aliança conciliatória, outra vez, para mim é uma forma simplista da realidade. Mas eu acho que a alternativa, e eu quero aqui apontar, para encerrar com isso, de fato, é que eu vejo muito salutar, né, nessa conjuntura, Liana, eu acho que para a gente, né, que está nessa perspectiva mais à esquerda, que sai desse polo dessa polarização que foi construída durante tudo isso, e que está num campo mais revolucionário, eu acho que acho que a criação do polo socialista revolucionário é uma alternativa concreta. Eu assinei a carta, né, eu assinei o manifesto, e eu acho que, na conjuntura, embora seja uma alternativa eleitoral, né, eu acho que ela nasce nesse sentido de dar uma resposta eleitoral, porque eu acho que é isso, mas eu tenho muita, talvez, expectativa, né, de que o antagonismo que está sendo colocado pela crise, o avanço da crise, vai colocar a exigência de que a classe trabalhadora se confronte e saia das ilusões, né, e possa se confrontar com todo esse... Porque é uma questão material concreta, né? Então, eu acho que abre uma perspectiva de debate democrático, debate solidário, né? E pode se constituir, de fato, como uma resposta e uma alternativa à luta de classes no Brasil, para responder essa crise toda que nós estamos vivendo. Eu acho que é preciso colocar, apontar uma alternativa, né, que coloque o socialismo, que aponte para a juventude, né, um caminho, porque, de fato, é a barbárie que a gente está vivendo, né? E não há. E esses governos, né? Essa conciliação, acho que a gente não consegue avançar. Ainda que eu tenho muito respeito pelos companheiros, muito respeito por uma série de companheiros que estão no campo crítico, né? Da eleição do Lula. Eu acho que dá para dizer que tudo é tudo, né? Tudo é igual e que todo mundo é... Não, eu acho que tem companheiros valorosos que estão na luta, mas que a gente precisa disputar esse campo, né? Eu diria assim, disputar esse campo, né? Porque eu acho que colocar a luta de classe no sentido, né, do debate, ela é fundamental, porque a gente entrou numa perspectiva identitarista, fragmentária dos movimentos, da luta, as mulheres, das pautas, né? Eu acho que organizar tudo isso em torno da luta de classe, que é o motor da história, né? Não tem outro sentido, a luta de classe é o motor da história. É isso, Diana, eu encerro, não sei se eu encerro por aqui esse papo, né? E queria agradecer mais uma vez, né? E dizer que eu acho que a gente se sente muito sozinhos, né? De certo modo, sem poder dialogar, e eu acho que o polo revolucionário, eu acho que é essa possibilidade de organizar muita gente que, inclusive, está sem alternativa, né? Do ponto de vista organizativo, do ponto de vista, né? E de debate mesmo, de organizar aí um conjunto de companheiros, de coletivos, e eu tenho acompanhado um pouco os debates do Polo e tenho visto muita gente interessante, né, que está aí, muita gente aguerrida e que está tentando somar forças
para apresentar, de fato, aí uma saída coletiva mais democrática, de fato, que interesse, né, que um programa realmente que interesse a classe trabalhadora, porque esse programa que está aí, enfim, é o mais do mesmo, né? Aliás, é a velha forma política, né? Mudar para que tudo permaneça, né, como está, né? São essas mudanças do ponto de vista da ordem, né? Da estrutura, né? Da conjuntura, mas que não avança muito. Bem, querida, é isso. Eu espero ter colaborado com Esquerda em Debate, né? E desejo que vocês continuem aí com mais debate, né? Eu acho que somando aí nesses debates que são bastante salutares para a gente encontrar, de fato, um caminho mais de uma alternativa concreta, né? Para todos nós. É isso. Sim, não, com certeza, Cláudia. Eu te agradeço muito pela entrevista, por você ter aceitado o nosso convite, ter enriquecido tanto as reflexões aqui com seus estudos, suas opiniões também. A gente também está construindo o Polo Socialista Revolucionário, né, que creio que é um passo adiante no sentido de justamente agrupar vários setores que estão aí querendo rechaçar essa conciliação de classes, querendo buscar um programa de independência de classe, né, então me parece um caminho positivo nesse sentido, ainda que, obviamente, dentro do próprio polo tem muitos debates teóricos, programáticos, etc., que é muito importante a gente seguir, né, fazendo, né, então, enfim, também queria finalizar, né, aqui e agradecer muito a sua presença. Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada, Diane, a todos.